Vamos mergulhar hoje numa história que parece roteiro de filme, mas é bem real e acontece na cidade de Sapé, lá na Paraíba. Pois é, em Sapé, essa é a pergunta que os moradores tentam responder há mais de 20 anos. É uma verdadeira saga de persistência da população contra a inércia do poder público. Para a gente entender essa confusão toda, vamos seguir este roteiro. A gente começa com o tal imposto fantasma, volta para entender como tudo começou, acompanha a reação do povo, a vitória que ficou só no papel, uma reviravolta inacreditável e, por fim, como a luta está hoje. O coração dessa história é um verdadeiro paradoxo. A população de Sapé paga até hoje uma taxa de iluminação pública que foi extinta por lei lá em 2008. É isso mesmo, a lei acabou com o imposto, mas a cobrança, essa nunca parou. E olha, não é só uma opinião antiga não. Recentemente, em fevereiro de 2024, o próprio Ministério Público bateu o martelo, confirmando que todo mundo já dizia há anos. A lei que revogou o imposto é válida e a cobrança não tem base legal nenhuma. E essa briga tem nome e sobrenome. Moradores como o jornalista Jorge Galdino, cansados de esperar, estão na linha de frente, levando o caso para a justiça para tentar de uma vez por todas dar um fim nisso. Mas para entender como a gente chegou nesse ponto, a gente precisa voltar no tempo. Como é que uma taxa tão polêmica assim nasceu? Tudo começou lá no apagar das luzes de 2002, em 30 de dezembro. A aprovação já nasceu torta. A votação na Câmara de Vereadores terminou empatada e a decisão ficou por conta do famoso e sempre controverso voto de Minerva do presidente da Casa. A reação da população foi imediata e muito, mas muito intensa. Não foi um protesto qualquer. Vereadores foram apedrejados na saída da Câmara, o presidente precisou usar capacete para se proteger e o prefeito sofreu uma tentativa de linchamento. Isso mostra bem o tamanho da revolta desde o dia 1. Então essa revolta toda, ela não ficou só na rua. Ela se organizou. E é aí que os cidadãos decidiram usar as próprias ferramentas da democracia para lutar contra a decisão. Em 2006, o então vereador Garibaldi Pessoa liderou um movimento de iniciativa popular. Ele juntou mais de 8.000 assinaturas, um feito inédito na cidade, para apresentar um projeto de lei que pedia, simplesmente, o fim da taxa. Só que o caminho não foi nada fácil. O projeto foi entregue em março de 2006, mas ficou mais de 2 anos parado, engavetado mesmo. Foi preciso uma ordem da justiça para obrigar a Câmara a finalmente colocar em votação a vontade do povo em julho de 2008. A pressão funcionou. A votação foi uma grande vitória, um momento de comemoração para a cidade, mas, como a gente vai ver, uma coisa é a vitória no papel, outra bem diferente é na vida real. E olha, o processo legal foi todo seguido à risca, a Câmara aprovou por unanimidade, a prefeita da época não se posicionou nem a favor nem contra. Pela lei, quando isso acontece, a própria Câmara pode promulgar, e foi o que fizeram. A lei foi publicada, se tornou oficial. É aqui que a história vira um absurdo completo. Mesmo com uma lei válida, publicada e em vigor, o Poder Executivo simplesmente ignorou. A cobrança nunca parou e o imposto, legalmente morto, continuou aparecendo em todas as contas de energia. E bem quando parecia que a justiça finalmente ia dar um fim nessa cobrança ilegal, a história teve uma virada daquelas de cinema. O atual prefeito foi eleito com a promessa de acabar com a tal taxa. No entanto, em 2025, ele fez exatamente o oposto. Apresentou um projeto de lei para criar uma nova contribuição de iluminação pública. E para completar a ironia, esse novo imposto foi chamado de Presente pelo Aniversário de 100 anos de Sapé. A aprovação foi super polêmica, por 9 votos a 2, no último dia de trabalho dos vereadores. A oposição aponta várias falhas graves nesse processo. Dizem que o projeto não passou pelas comissões, que um pedido para analisar melhor foi ignorado e que nem tinha gente o suficiente na sessão para aprovar a lei. Ou seja, foi tudo feito às pressas e desrespeitando as regras. E é assim que a gente chega na situação de hoje. Uma luta que parece não ter fim, deixando os moradores de Sapé numa posição bem complicada. E, claro, muito frustrante. Essa tabela aqui resume bem o dilema. De um lado, um imposto antigo, revogado por lei, mas que continua sendo cobrado. Do outro, um imposto novo, já em vigor, mas cuja briga na justiça está só começando. É uma guerra em duas frentes. Essa saga de 2 décadas é um caso impressionante de persistência popular. Mostra como as pessoas continuam lutando, mesmo quando as instituições parecem criar obstáculos a cada passo. No fim, fica essa pergunta no ar. Quando existe uma lei, mas ela não é seguida, quem realmente manda?
É uma reflexão sobre a enorme distância que pode existir entre o que está no papel e o que acontece na vida real. E lá em Sapé, a luta continua.